Vocês estão acompanhando as alterações que o presidente Donald Trump está fazendo lá nos Estados Unidos em relação à saúde e os direitos humanos das pessoas LGBTQIAPN+. Nesse vídeo vou comentar sobre a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e as consequências que isso pode causar a nível global. Vamos falar também das alterações em relação aos direitos humanos das pessoas LGBTQIAPN+, e sobre o programa PEPFAR, que é um programa que financia tratamento do vírus HIV para países pobres. Vamos começar por partes. Primeiro eu quero falar sobre o PEPFAR, que é um programa que financia tratamento do vírus HIV para mais de 20 milhões de pessoas em 55 países. E recente, o presidente Donald Trump anunciou que iria congelar esse programa por 90 dias. E o congelamento desse programa ia afetar no tratamento de milhares de pessoas que vivem com HIV. E muita gente ficou preocupada porque achavam também que isso poderia afetar o Brasil. Mas não afetaria o Brasil caso isso acontecesse. Iria afetar o mundo inteiro também, né, de uma certa forma, em relação ao controle da pandemia do vírus HIV. Mas em relação ao tratamento, o Brasil não iria ser afetado porque no Brasil a gente tem o SUS, né? O Sistema Único de Saúde brasileiro, que fornece o tratamento gratuito do vírus HIV para milhares de pessoas. E além de fornecer o tratamento gratuito, o SUS ele também fabrica o medicamento aqui no Brasil mesmo. Então, caso a PEPFAR fosse congelada, o Brasil não ia sofrer porque o Brasil não depende dos Estados Unidos para ter o tratamento do vírus HIV. Então você aí que entrou nesse vídeo com medo de achar que ia ficar sem medicação, pode ficar calmo, mas continua aí, já deixa o like no vídeo que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Eu não conhecia esse programa PEPFAR, mas é um programa incrível, que ele existe aí desde 2003 e ele foi criado pelo presidente George Bush. Ele tem um orçamento anual de 6 bilhões e meio. Esse programa já impediu que 7 milhões e 800 mil bebês nascessem com o vírus HIV, ou seja, controlando a transmissão vertical, como também fornecendo o tratamento gratuito do vírus HIV para aquelas pessoas que não têm condições em países vulneráveis, como, por exemplo, muitos países da África subsaariana são beneficiados por esse programa. E além disso, esse programa também mantém assistência para mais de 17 mil crianças órfãs e vulneráveis afetadas pelo vírus HIV, sem falar de mais de 100 milhões de testes que foram realizados através desse programa. Então já deu para entender a importância desse programa e o impacto que ele ia causar caso fosse congelado por 90 dias. Imagina mais de 20 milhões de pessoas sem acesso ao tratamento do vírus HIV por mais de 90 dias. O vírus HIV poderia voltar a se multiplicar e se desenvolver para a síndrome AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, e a pessoa poderia desenvolver uma série de infecções oportunistas, podendo também levar a óbito. E não só isso, como também os números de transmissão do vírus HIV poderiam aumentar caso esse programa fosse congelado. Mas o programa não vai ser congelado, porque no dia 29 de janeiro, o presidente do estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, anunciou que o programa vai continuar. Após sofrer uma série de pressão aí da própria Organização Mundial da Saúde e diversas outras pessoas que envolvem também a saúde do mundo inteiro, eles devem ter voltado atrás, porque imagina o impacto que isso ia causar. Por isso que nós brasileiros devemos defender o SUS, viva SUS, porque o SUS ele fornece tratamento de saúde gratuito para milhares de pessoas aqui no nosso país. Eu já trago uma boa notícia aqui nesse vídeo, porque infelizmente as duas outras notícias não são tão boas assim, né? Em relação à Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos, que é um dos maiores investidores no programa, ele anunciou que vai se retirar da Organização Mundial da Saúde. Uma coisa que também pode causar um impacto na saúde global, porque os Estados Unidos colaboram com cerca de 550 milhões anuais para o programa da Organização Mundial da Saúde. Então, assim, é um investimento muito alto que vai ser perdido agora que ele saiu do programa. E o corte desses fundos vai prejudicar também aqueles países que têm menos recursos. Outra coisa que vai impactar bastante com o corte do contato dos Estados Unidos com a Organização Mundial da Saúde é a perca do contato com os CDCs dos Estados Unidos, que são o Centro de Controle de Doenças e Prevenção, que é um dos principais agências de saúde mundial. E a perca no contato com esses CDCs, ele pode prejudicar no desenvolvimento de pesquisas científicas que já estão sendo realizadas, como, por exemplo, pesquisas relacionadas ao vírus HIV, ao câncer e outras comorbidades, como também a perca do contato dos Estados Unidos com a Organização Mundial da Saúde pode acarretar em uma série de problemas de saúde global, porque com a perca do contato dos Estados Unidos
com o Sistema Global de Vigilância de Saúde da Organização Mundial da Saúde, o país se tornaria mais vulnerável em surtos de doenças infecciosas, que poderia se tornar uma ameaça de saúde regional ou global. Isso porque a Organização Mundial da Saúde ela é responsável por coordenar a resposta às emergências de saúde global. Como, por exemplo, como aconteceu lá com a pandemia, né? Que a Organização Mundial da Saúde criou todas as estratégias ali de prevenção e anunciou todas as medidas que a gente devia tomar também, como também providenciou vacinas pra gente, né? E a saída dos Estados Unidos da OMS pode dificultar essa coordenação, tornando o mundo mais vulneráveis a possíveis novas pandemias. Porque a Organização Mundial da Saúde ela é responsável por se conectar com o sistema de saúde do mundo inteiro. Não é só os Estados Unidos que vai ser afetado em sair da Organização Mundial da Saúde, mas o mundo inteiro, a saúde do mundo inteiro. Então, por isso que a gente deve estar preocupado em acompanhar as novas atualizações. A Organização Mundial da Saúde é uma agência da ONU especializada em saúde pública que surgiu em 1944 depois de uma conferência das Nações Unidas em uma ideia conjunta de diplomatas brasileiros e chineses. E em 1948, com o surgimento da OMS, foi combinado que, caso os Estados Unidos quisessem sair da OMS, eles dariam um aviso prévio de no mínimo 1 ano e quitariam também qualquer dívida que tivesse ali. Mas, no entanto, esse acordo foi feito com o próprio Congresso americano, o que agora não vai valer de nada, né? Porque eles fazem o que eles querem. E outra coisa que está preocupando e que nós devemos ficar de olho, porque a extrema-direita está fazendo lá nos Estados Unidos e pode vir a fazer aqui também, como já tentou fazer, né, recente, é o retrocesso nos direitos humanos das pessoas LGBTQIAPN+. Porque recente foram criados projetos de lei que visam o retrocesso dos direitos humanos dessas pessoas e que afetam em relação à saúde, a esportes, à educação também. E o exemplo mais recente de tudo isso é a polêmica de lei que foi criada na Flórida, apelidada de Don't Say Gay, que quer dizer, a tradução em português, não diga gay. Sancionada pelo governador republicano Ron DeSantis. Não sei nem falar o nome dele, mas vai estar passando aí. E essa lei já tem até variantes em outros estados americanos que avançam com propostas sob a prerrogativa de conceder dos pais a liberdade de controlar o estudo que os seus filhos recebem das escolas. Oficialmente chamado de Lei dos Direitos Parentais da Educação. E essa medida proíbe o ensino nas escolas públicas sobre orientação sexual e identidade de gênero, desde o jardim de infância até a 3ª série do ensino médio, ou seja, desde o fundamental até o ensino médio, vai ser proibido falar sobre identidade de gênero e sexualidade nas escolas. Algo que aqui no Brasil ainda a gente luta para ter, mas lá nos Estados Unidos eles já tinham isso implementado na grade curricular sobre educação sexual, identidade de gênero e tudo mais, mas agora com o presidente Donald Trump no poder, ele já está cortando tudo que relaciona aos direitos das pessoas LGBTQIAPN+. Por quê, gente? Essa coisa é da direita, a gente já sabe disso. Da mesma forma que está acontecendo lá no Arizona também, que eles estão com a mudança no currículo de educação sexual do estado, de forma que esse se concentre apenas em sexos biológicos, que foi o que aconteceu recente aí quando o Donald Trump anunciou que só iria tratar agora de 2 sexos, né? O masculino e o feminino, que não iria mais falar sobre identidade de gênero, esse tipo de coisa. E que isso serviu de discurso para as pessoas irem nas redes sociais, fazerem ataques transfóbicos com essa desculpa de que, porque agora só existe masculino e feminino. Lembrando que isso é uma lei que está sendo criada lá nos Estados Unidos. Se você for transfóbico no Brasil, você vai responder isso judicialmente, tá bom? Tanto também como os ataques homofóbicos que foram liberados nas redes sociais, mas aqui no Brasil ainda não está sendo vigente, né? Só é lá nos Estados Unidos que foi liberado. Então, se você aqui no Brasil fizer ataques homofóbicos, transfóbicos, racistas, você vai responder isso na justiça, porque isso é crime, tá bom? Mesmo que ele tenha liberado, isso é crime, tá?
Mas lá nos Estados Unidos está realmente acontecendo um retrocesso. Até no Iowa tem um projeto semelhante que exige autorização prévia por escrito dos pais dos alunos para que eles recebam qualquer instruções relacionadas à identidade de gênero. Ou seja, o que a gente tinha conseguido avançar lá nos Estados Unidos em relação à identidade de gênero, à educação sexual, agora tá tudo regredindo, sabe? E tudo que a gente está tentando lutar para conseguir aqui no Brasil também, né? Que tem educação sexual nas escolas. E além de todo esse retrocesso na educação, o Donald Trump ordenou que as agências públicas de diversidade, inclusão e equidade fossem fechadas as operações. E ordenou também que as agências do governo e instituições que recebam fundos federais, como universidades privadas, encerrem os seus programas de diversidade. Todo programa de diversidade ele mandou fechar as portas, não é nem permitido colocar bandeiras LGBTs em espaços públicos. Ou seja, isso para mim parece mais um sistema de necropolítica, né? Que eles estão tentando acabar com toda a minoria possível, né?